Pronto. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Mais um projeto aí da Alphabetzer, dessa vez em conjunto com o grande Hélio Paiva, arquiteto de dados. Dessa vez nós vamos tratar esse treinamento especificamente sobre a engenharia de dados, né? Então, o nome desse treinamento é Monstros dos Dados, né? Acompanhando aí o nosso outro da parte de cloud, né? Monstros do Azure, tá? Bom, para quem não conhecia a gente ainda, nós somos da Alphabetzer, da Bitzer e da Alphabetzer, que foi fundada por mim e pelo Thiago Abreu, né? E o Hélio Paiva, né? Elião que está aí, arquiteto de dados, atuando aí há mais de 15 anos aí na área de tecnologia, e depois ele vai falar um pouquinho sobre ele aí, tá bom? Bom, a Bitzer nós fundamos em 2016, ela é uma fábrica de software, né? Então, nós temos aí 6 anos aí de campo, né? De empresa, e desenvolvendo diversos tipos de sistemas, softwares, plataforma cloud, parque de dados. Então, a gente tem uma expertise aí bastante vasta na área de tecnologia, tá? E nós, desde o começo, nós sentimos a necessidade de criar uma academia para que a gente pudesse incentivar mesmo o conhecimento enfim, na nossa cidade ou até mesmo dentro do nosso networking, né, que ele acaba sendo global, tá? E a gente, né, motivou a gente a participar, a criar essa Alphabetzer por conta da carência na formação de TI que a gente encontrou, né, principalmente no foco do mercado de trabalho, né, fugindo um pouquinho do acadêmico, tá? A gente utiliza a nossa fábrica de software para poder estar sempre atualizado, né? Então, aquilo que o mercado demanda para a gente busca levar isso para a academia também, tá? Então, a gente tem a oportunidade de estar imerso em projetos reais e isso faz com que os nossos treinamentos sejam bastante direcionados ao que realmente o mercado corporativo está precisando, tá? E outras coisas também, que é gerar valor para a comunidade, é uma aprendizagem contínua e atualizada, e além disso, um networking profissional com a possibilidade de ter um banco de talentos e de oportunidades muito grande, tá? Esse é o foco da Alphabetzer, tá bom? Bom, então, Elião, fala um pouquinho aí de você, da sua experiência. Opa, vamos lá. Primeiro, boa noite a todos. Agradecer a todos que compareceram aí para essa apresentação. E vamos falar um pouquinho aí do mundo da engenharia de dados, né? Iniciando aí pela minha formação. Então, assim, eu sou uma pessoa, vou falar um pouquinho do pessoal. Às vezes as pessoas olham eu na reunião, em algumas reuniões, e ele é meio sério e tal. Cara, eu sou a pessoa mais brincalhona do mundo. E isso eu pretendo trazer para dentro do curso também. Lógico, uma brincadeira um pouco séria, para descontrair um pouco, mas quem me conhece sabe que é uma pessoa que gosta muito de fazer brincadeiras, fazer paralelos e trazer, vamos dizer assim, um ar mais alegre para esses assuntos um pouco mais sérios que a gente tem na área de tecnologia. Bom, como eu dizer, já sou consultor há mais de 15 anos. Na verdade, estou nessa área de TI desde o ano de 2000, então venho vivendo essa mudança que acontece na área de tecnologia. Então, desde lá de programações com VB 6.0, enfim, várias tecnologias que hoje são obsoletas. E a partir do ano de 2010, eu comecei a migrar para essa parte mais de dados analytics, né? Então, sou consultor aí há 15 anos. Na última empresa que eu trabalhei comecei como DataVis,
ali com Power BI, depois foi para engenharia de dados, depois líder da parte de engenharia de dados de uma equipe, e depois para arquitetura de dados, aí o último 1 ano e meio eu trabalhei como arquiteto de dados e tech lead. O foco nesse último trabalho foi voltado todo para a plataforma Azure da Microsoft, né? Então, desde tratamento de dados, construções de arquitetura, de fluxo de dados. E tem uma experiência também aí que, assim, quem começou lá no passado nunca esquece e sempre quer manter aquilo que aprendeu. Então, ainda continuo aí, de vez em quando, fazendo algumas aplicações web, né? Então, usando aí C Sharp, que é uma linguagem que eu gosto muito e me acompanha desde a minha formação acadêmica. Sou formado na parte de análise e desenvolvimento de sistema e, como disse, venho vivendo essa mudança aí, e principalmente agora nesse boom de tecnologia, olhando mais para o lado de dados. A gente pode passar aí, Danilão. Bom, aí o objetivo desse curso, né? A ideia é preparar e, como diz aí, promover e passar todos os conhecimentos que eu tenho hoje e experiência também vivida nos últimos 10 anos aí na parte de analytics para esse curso. A ideia do curso é seguir uma metodologia de casos reais. O que acontece hoje no mercado? Então, os problemas, como que é a vida real, não simplesmente aquela formação acadêmica de olhar para um arquivo, tratar os dados. Não, é cenários onde a gente entende que vai acontecer e que acontece muito dentro de uma empresa para quem trabalha com engenharia de dados. Então, é tentar passar esse conhecimento de anos de experiência para os alunos que participarem do curso, né? E assim prepará-los para o mercado de trabalho. Pode passar aí, Danilão. Bom, a ideia da metodologia da aula seria ser mais ou menos de 5 a 10 minutos de teoria. Quando eu digo teoria, é um diagrama bem simples para a gente entender um fluxo do que será feito dentro da aula. Então, a ideia é, em toda aula, ter algo novo, seguindo um processo de aprendizagem referente à extração de dados e todo o processo de uma engenharia de dados, mas a ideia é mão na massa. Então, colocar prática, fazer ingestões de dados, acontecer erros ao vivo e a gente resolver esses erros ao vivo, porque é isso que eu vejo que é um diferencial quando a gente está olhando para alguns cursos e quando a gente chega ali na hora de executar. Então, acontece ali no curso, normalmente é aquela parte, pô, legal, é o fluxo do começo ao fim, perfeito, mas a gente sabe que a vida não é assim. Quando a gente chega lá e se depara com aquela mensagem de erro enorme, é onde a gente meio que aprende mesmo. Então, a minha ideia é simular esses erros também e ter como tratar eles e mostrar os melhores caminhos para chegar numa resolução desse problema. Pode passar aí, Danilo. Bom, às vezes o que eu vou falar aqui é repetitivo para algumas pessoas, mas é bom para conhecimento de todos, né? O que faz o engenheiro de dados? Bom, para mim, eu resumo tudo que está escrito aqui, o engenheiro de dados, fazendo uma analogia com futebol, é o meio de campo. Ele é aquela pessoa responsável por pegar a bola ali na zaga e entregar ali para o atacante fazer o gol. Muitas vezes a gente não aparece ali naquela apresentação de reconhecimento de final de ano, mas sem o engenheiro de dados, hoje as empresas já sabem disso, as coisas não andam, principalmente para quem quer ter insights e informações sobre o que fazer futuramente, pensando aí em análise preditiva, ter um engenheiro de dados, porque ele é o responsável por pegar essas informações na ponta, tratar, deixar de uma maneira perfeita para que outras pessoas venham e consigam fazer o seu trabalho como cientista de dados, analista de dados, enfim. Então, o engenheiro aí de dados é responsável por coletar, armazenar e distribuir os dados, como falei, pega de um lado, joga para o outro. Nesse meio tempo, nesse caminho,
ali no meio. Ele tem que fazer as execuções, as transformações, pegar dados brutos, e quando eu falo dados brutos, pensa que tem bastante coisa nesse mundo de dados. Então, às vezes a gente trabalha ali só com CSV, JSON, enfim. Existe mais de 10 ou 20 maneiras de fonte de dados em formatos diferentes. Então, é um trabalho bem pesado que o engenheiro de dados tem e que hoje é muito reconhecido, vide o que é pago hoje no mercado aí para o engenheiro de dados. E ele requer também de conhecimento técnicos e algumas habilidades, principalmente aí hoje, para a gente poder trabalhar em equipe, ter uma comunicação aí um pouco clara, né? Um pouco não, bem clara, saber lidar com os outros parceiros, principalmente a grande guerra que às vezes acontece dentro das empresas. Eu já vivenciei isso, que é o engenheiro de dados, o data science, o data vis, enfim. Para mim, todos são um só, nessa parte de quando a gente fala de dados, mas no curso eu também pretendo passar essa parte da experiência de trabalhar com equipes distribuídas na metodologia ágil, e a gente vai ver isso também durante o curso. Pode passar aí, Danilão. Bom, aqui eu tentei resumir de uma maneira bem simples o que é uma engenharia de dados. Então, como vocês podem ver, de um lado estão os data sources, apenas alguns. Então, a gente tem ali JSON, SQL, Blob do Azure, que é o famoso Data Lake, Excel, CSV, SAP, SAP HANA, e aí vai por diante. E do outro lado, onde a gente apresenta esses dados, também está de uma forma bem simplificada, e ali na ponta, quem vai utilizar essas informações. Então, aí no meio, nessa caixinha engenharia de dados, tem muita, mas muita coisa mesmo acontecendo. Às vezes não fica tão claro para quem está ali na ponta o quanto é trabalhoso, às vezes, dentro dessa caixinha, e também o quanto é satisfatório você trabalhar dentro dessa caixinha e entregar algo que você vê que agrega valor e que foi você que fez. Então, quando alguém chega para você e fala, a gente conseguiu aqui conseguiu reduzir o custo de algum problema ou aumentar a receita com base nos dados, pode ter certeza, aquela pessoa que está ali dentro, naquela caixinha de engenharia de dados, teve muito trabalho para deixar esses dados perfeito para ser consumido por essas pessoas. Beleza? E no curso vai ter muita coisa dentro dessa caixinha. Parece que é pouco, mas se eu fosse linkar aqui em slides o que a gente pretende ver, ia dar mais de 30 slides aqui, assim, fácil. Então, vai ter bastante conteúdo sendo apresentado nessa parte dessa caixinha de engenharia de dados, e também a gente vai ver ali um pouquinho do que a gente costuma dizer que é o Data Visualization. Então, vai ver Power BI, vai ver análise Service, vai ver como que a gente disponibiliza esses dados para a web também. Lógico que nessa parte de uma maneira mais resumida, não indo muito a fundo, mas deixando os dados de uma maneira pronta para ser utilizada ali pelo usuário final. Pode passar aí, Danilo. Bom, tá aqui o que nós pretendemos colocar dentro do curso, né? Então, ali a gente vai analisar e vai projetar a melhor estratégia de armazenamento de dados na nuvem. Aí a nuvem aqui a gente vai ter como base o Azure da Microsoft. Então, quando a gente fala hoje em armazenamento de dados, o que vem na cabeça é banco de dados e data lake. Banco de dados NoSQL ou banco de dados estruturado. Porém, não é simplesmente armazenar os dados, nós temos que ter uma estratégia para isso. E tudo isso vai depender do quê? Dos requisitos de negócio. Então, eu não posso simplesmente chegar numa empresa e dizer que eu vou criar um data lake para ela, sendo que a informação dos dados que ela precisa não precisaria de um data lake. Sem contar que, quando estamos trabalhando em nuvem, temos que levar em consideração o custo. Então, a ideia aqui no curso é passar isso do começo ao fim. Então, é projetar, analisar, ter cenários de diferentes maneiras. Para pode ser que seja melhor usar o Cosmos DB, que é o banco de dados NoSQL, para Big Data.
Para outros, um SQL serve simplesmente basta. Para outros, pode ser um MySQL, que é mais barato ainda. Para outros, um Data Warehouse, enfim. A ideia é planejar, entender, fazer a análise de custo, mostrar isso para a área de negócio, apresentar o que está sendo feito e escolher o que vai ser criado dentro da engenharia de dados. Então, a gente vai criar aí pipelines. Essa vai ser, eu acho que, um dos maiores itens que vai ter maior número de lições aí para ser apresentada, que é fazer a extração desse dado. A ideia aqui é buscar essas informações de N fontes que a gente tem aí públicas, usar como referência o que a gente tem aí do mercado. Então, fazer extrações batch, que é aquela famosa extração da madrugada que o pessoal chama de eu quero meus dados em D-1, dados em real time, que hoje é o que está na moda, utilizando aí o Stream Analytics do Azure, enfim. Essa vai ser uma parte bem grande, onde nós vamos trabalhar bastante dentro do curso, que é essa parte de criação de pipelines, né? Buscando esses dados, nós vamos ter que tratá-los. Então, hoje a gente tem várias ferramentas. Eu coloquei aí o símbolozinho do Databricks, que hoje é muito utilizado, mas também a gente tem aí o Snowflake, enfim, tem outros tipos de ferramentas que serão apresentadas dentro do curso. E dentro dessa tratativa, vamos usar algumas linguagens. Uma das mais famosas que tem hoje, que é a Python, né? Eu acho que na verdade, é o que está na moda e é muito utilizado para essa parte de analytics, porém, dentro dela a gente tem a junção ali do PySpark, Scala e SQL também. E por fim, a parte de visualização de dados. Então, como buscar essas informações, deixar de uma maneira que o Power BI consiga ler essas informações de uma forma performática, mostrar para o usuário como ele consegue trabalhar essas informações depois que os dados estiverem prontos, e também criar algumas métricas ou gráficos dentro do Power BI para poder o usuário entender como funciona essa tratativa. Uma coisa que acontece muito e eu não vejo nas empresas hoje o Power BI é muito visto como essa parte de olhar apenas os gráficos, fazer a análise e tirar os insights dali. Porém, o engenheiro de dados tem que se preocupar em apresentar também para o usuário final quando a carga deu problema, ou ele ter esse alerta. E a gente vai fazer isso utilizando também dashboard de ponto de controle, que a gente pode dizer assim, onde ele monitora em tempo real o que está acontecendo com a extração de dados. Caso dê algum problema, a gente receba alerta, tanto no dashboard, como por e-mail, como SMS, enfim, existem várias maneiras de a gente parametrizar isso. Pode passar aí, Danilão. Bom, aí, Danilo, aqui eu acho que é mais essa parte da comunicação, né? Aí você pode me ajudar aí nessa parte da comunidade do Discord que a gente tem aí, e o Danilo vai explicar melhor como funciona essa parte aí. Beleza, valeu, valeu. Bom, o treinamento em si não é somente o treinamento, lógico. 90% do treinamento, ele é tudo isso que o Hélio vai passar para a gente de conhecimento. Só que mais do que isso, a nossa ideia é que, de fato, a gente crie uma comunidade, né, focada nessa parte de dados, né, para que a gente possa estar sempre se atualizando, sempre buscando novidades, ajudando todo mundo ali do grupo a resolver problemas, desafios do dia a dia, né? Então, para isso que a gente criou a comunidade da Alphabetzer dentro do Discord. E lá dentro a gente vai ter um lugarzinho específico para aqueles que fazem parte do curso Monstro dos Dados, para que a gente possa conversar especificamente sobre as coisas do curso, tá? Então a ideia é que a gente possa estar sempre ali se auxiliando, tá? E no caso o Hélio vai estar sempre monitorando as conversas ali e ajudando com o seu conhecimento,
tá? Então, a gente vai centralizar a nossa comunicação geral do curso, né? Até mesmo, às vezes, de repente, alguma aula aconteceu algum imprevisto, a gente não vai conseguir fazer na semana, as comunicações vão ser sempre pelo Discord, tá? Bom, além disso, nós temos também a ideia de que não é um curso que ele vai ter um começo, meio e fim, tá? A ideia é de que seja um curso treinamento perpétuo, né? Ou seja, a gente vai persistir com ele até a gente, por algum motivo, acabar não conseguindo, mas não temos uma data de término, ou seja, vamos levar o maior tempo possível. Então, isso pode acabar se arrastando aí por 2, 3, 4, 5 ou mais anos, conforme a demanda da comunidade tiver precisão, tá? Então, e as mudanças que forem acontecendo, as atualizações que forem acontecendo, a gente vai estar sempre se atualizando juntos, né? Para que os conteúdos novos, a cada semana, a gente possa tratar dessas atualidades, tá bom? Bom, entrando agora nos aspectos mais ali do curso, né, de preços e benefícios, né? Então, a gente tem lançado os nossos cursos com o preço inicial de R$ 997, tá? Por ano, ou seja, adquirindo o curso, né, através da plataforma Hotmart, que a gente vai liberar ainda para vocês até a semana que vem, vocês vão ter acesso a ao ano inteiro, né? Toda semana a gente vai ter uma live, né? Com um novo tema sendo desenvolvido e o ano inteiro, né? Os 12 meses vocês vão ter acesso a essas lives e também aos conteúdos que já estiverem sido gravados, tá? Então esse é o preço inicial. Vocês podem dividir em até 12 vezes no cartão, então fica ali um custo mensal ali bastante acessível, tá? Nós já temos a previsão de colocar um preço seria o preço que a gente considera justo pelo conhecimento que a gente vai estar passando, que é de 1.497. Então, para vocês que estão aqui com a gente vai estar com esse preço mais em conta, tá? E, além disso, né, a gente sempre oferece isso para quem participa da primeira apresentação, que é o 10% de comissionamento recorrente para as indicações. Então, todos vocês que estão aqui, vocês tendo interesse em adquirir o curso, vocês automaticamente vão estar sendo conectados na nossa plataforma da Hotmart, para que todas as indicações que vocês fizerem, né, através de um link específico de vocês recebam 10% de comissionamento recorrente. Ou seja, se a pessoa que você indicou renovar durante 1, 2, 3 anos, todo o tempo que ela se mantiver no curso, vocês vão ganhar aquele valor proporcional, mesmo que a gente aumente o valor no futuro, tá? Então, esse é o benefício que a gente traz para vocês aqui, certo? Bom, é isso, tá? É isso que a gente tinha para mostrar para vocês. Acho que a gente pode abrir para dúvidas, caso vocês tenham algumas. Fique à vontade de perguntar, senão a gente encerra, tá bom? Pode perguntar, pessoal, sem medo, Só tá? abrir ou pode ser aqui pelo chat também, se não quiserem abrir o microfone, tá? Ou fiquem à vontade de abrir o microfone e perguntar também. Aproveita que o Elião tá aí e já tira umas dúvidas já. Só dar um incremento aqui, eu e o Danilo ainda vamos definir isso, né, Danilo? Os materiais vão ficar disponíveis também para vocês, então o que for utilizado como exemplo, os data sources, códigos de como a gente vai tratar essas informações, a gente vai criar um repositório aí no Git, no GitHub, para ver como é que vai ser, o Danilo vai definir isso melhor, que vai estar sendo comunicado para vocês, mas a ideia é seguir o que a gente tem no mundo corporativo. Então, vamos para o mundo real. Então, quem for participar, é aquilo que eu digo, é o que vocês irão viver ou algumas pessoas que eu já conheço aqui vivem isso no dia a dia. Então, a ideia é essa, e como eu falei,
os materiais vão estar disponíveis para vocês nessa parte do que for utilizado dentro das apresentações de data sources. Isso. A gente já tem um GitHub da Alphabetzer, onde a gente já tem outros conteúdos lá. A gente vai criar lá um repositório específico do monstro dos dados e tudo que for gerado, publicado, até mesmo atividades que o pessoal venha fazer, porque a gente pretende fazer isso, né? Passar sempre algumas atividades para vocês poderem estar treinando em casa. Esse conteúdo vai poder ser publicado ali também no GitHub da Alphabetzer, tá? Bom, o Renato está perguntando aqui quando começa, né? A gente pretende já começar semana que vem, né? Nós temos um horário inicial que vai ser às terças-feiras, às 21 horas, né, Hélio? Ou às 20? Isso. Às 21 horas, né? Mas aí a gente define aqui o que for melhor, se o pessoal também achar que é muito tarde, ou então, enfim. Hoje, a princípio, está para 21 horas, né? Certo, então a gente Terça-feira. começa às terça-feiras, às 21 horas. É provável que a gente molde isso daqui a um tempo para segundas-feiras, tá? Para a gente casar ali com o nosso outro curso também. E para ficar mais fácil a gente fazer a gestão. Mas, a princípio, começa na próxima terça-feira, às 9 horas. Ok? E até lá, a gente libera para vocês o link de aquisição do curso na Hotmart, tá? Então, já tem o e-mail de vocês. Assim que a gente finalizar todo o processo ali dentro, a gente encaminha todas as informações que precisar. Beleza? Boa. Falando em Git, né? Bom, Quem não tiver aí, a gente ajuda também no curso aí a montar um Git, como utilizar ele também, que é controlar o controle de código, porque o engenheiro de dados precisa ter isso, assim, como se fosse o café da manhã dele. Então, antes de começar qualquer coisa, a gente saber preparar como a gente vai controlar esses nossos códigos, principalmente aí dessa parte de extração e tratamento de dados. bom, pessoal, acho que não estão tendo mais perguntas, então. Eu acho que é isso, né? E, bom, agradeço novamente a participação de todos e aguardamos vocês aí na próxima semana participando do curso aí junto com a gente. Beleza? Muito obrigado a Oh, todos, viu? beleza, Reinaldo, vai ter sim, vai ter bastante cases brabo aí, que nem você tá falando aí, pode deixar. Valeu, gente, brigadão pela Valeu, participação de pessoal. vocês, Um hein? abraço. Um abraço a todos, tchau, tchau.